A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, quero te fazer uma pergunta. Quem é o verdadeiro cristão? Nós vamos ver hoje, baseado na carta de Paulo aos Romanos, no final do capítulo 2, onde Paulo fala sobre o verdadeiro judeu. E nós vamos fazer aqui um paralelo entre o verdadeiro judeu e o verdadeiro cristão. Será que existe alguma conexão nesse texto? Será que esse texto se aplica a nós? É o que eu quero convidar você para que nós possamos descobrir hoje. Seja bem-vindo à TV Viva a Promessa. Este é o programa Evangelho em Foco e eu sou o pastor Kennedy Matos. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Eu já quero desafiar você para que você possa compartilhar essa mensagem, para que você possa enviar lá no grupo do WhatsApp, para que você possa compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e não esqueça de acionar aí o sininho para que você possa receber sempre a notificação de um novo vídeo ou de uma programação aqui ao vivo. Quais são as características do verdadeiro cristão? Será que Romanos pode nos ajudar nisso? Será que aqueles que dizem apenas que confessam ser cristão, isto basta para ser um verdadeiro cristão? O judeu pensava que apenas ter nascido judeu, ou apenas porque conhecia a lei de Deus, então eles eram o verdadeiro judeu. Será que é isso mesmo? O apóstolo Paulo vai nos desafiar hoje no capítulo 2 da carta aos Romanos, no finalzinho do capítulo 2, a entendermos um pouco melhor essa dinâmica. Eu quero lembrar você que na semana passada, Paulo já tratou aqui a respeito do mau testemunho que os judeus davam. Eles diziam que tinham a lei, eles ensinavam sobre a lei de Deus, mas eles viviam como se essa lei não existisse, eles viviam a parte dessa lei. E alguém poderia perguntar para Paulo, né? Bom, mas então, Paulo, se essa hipocrisia toda é condenada, como é que fica quem é o verdadeiro judeu no final das contas? E nós podemos aplicar isso para nós. Quem é o verdadeiro cristão? É o que nós vamos estar vendo. Então eu quero convidar você para que nós possamos ler o nosso texto bíblico. Já pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 2, verso 25 ao verso 29. Diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo aqui levanta um ponto que ele sabe que alguém vai questionar. Verso 25 ele diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Por que ele está dizendo isso? Porque ele havia, no verso 17 ao verso 24, ele havia acabado de fazer uma crítica muito dura aos judeus, que eram o povo que se gloriava na lei. Né? Então Paulo afirmou que eles se gloriavam na lei, mas desonravam a Deus por causa da transgressão da lei. Então alguém poderia perguntar: mas Paulo, esse pessoal é o pessoal da circuncisão. Eles têm a marca, a evidência de que são o povo de Deus. Lembra que eu disse aqui na semana passada que eles se consideravam acima da lei porque eles eram judeus? Eles se consideravam acima da lei. Eles diziam: faça o que eu estou ensinando, mas eu não vou fazer. E você pergunta: mas por que você não faz o que você mesmo ensina? Não, porque eu estou salvo, eu estou garantido, eu estou acima da lei. A lei não é para mim, a lei é para você, a lei se aplica a você.
Eu sou circuncidado, eu tenho a marca, a evidência de que eu pertenço já ao povo de Deus, eu estou garantido. Então, por serem circuncidados, aliás, você sabe o que é circuncisão? A circuncisão era uma marca, era uma pequena cirurgia que era feita no menino, em todo filho do sexo masculino dos judeus, eles eram circuncidados. A pele que cobria o pênis do menino era cortada no 8º dia do seu nascimento. Ter essa pele retirada era a marca de que aquela criança, de que aquele menino, ele pertencia ao povo de Israel, ele era um descendente de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão se circuncidar. Deus exigiu que Abraão tivesse essa marca e todos os homens tivessem essa marca. Então o judeu olhava e dizia assim, olha, eu sou circuncidado, eu sou filho de Abraão, eu sou descendente do patriarca Abraão. A lei não se aplica a mim, eu uso a lei, mas a lei não se aplica a mim. Era assim que eles diziam. Então eles estavam seguros na sua incircuncisão. Eles estavam seguros na marca, na evidência que eles tinham de que eles pertenciam ao povo de Deus, de que eles eram o povo de Deus, e isso isso não necessariamente estava ligado se eles obedeciam à lei ou não, embora eles exigissem que os outros obedecessem. Então é isso que Paulo vai tratar agora. Então no verso 25 ele vai dizer assim, olha, porque a circuncisão tem valor, a evidência, a marca de que você pertence ao povo de Deus só tem valor se você praticar a lei. Vocês não praticam a lei, vocês falam da lei, ensinam a lei, mas não praticam a lei. Vocês transgridem a lei e ficam seguros no fato de que vocês tem uma marca de que são povo de Deus. Olha, essa marca só tem significado, só faz sentido, essa marca só tem valor se vocês viverem uma vida digna, se vocês praticarem a lei. Se és, porém, transgressor da lei, diz o apóstolo Paulo, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. A sua marca, a sua evidência de que você é povo de Deus não tem sentido nenhum se você vive de forma ímpia, se você vive desobedecendo a lei de Deus, em uma vida sem santidade, em uma vida sem piedade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora eu quero trazer um desafio para você. Aqui, meu irmão. Pega aqui nesse texto a palavra circuncisão e transforma ela na palavra batismo, para ficar mais próxima de nós. Porque o mesmo símbolo que a circuncisão tinha para o judeu, o batismo tem para nós, para o cristão. O batismo é a marca, é a evidência, é o símbolo de que nós pertencemos a Cristo, de que nós temos uma aliança com Jesus. A circuncisão era a marca, a evidência da aliança do israelita, do judeu, com Deus. Então, vamos ler o texto assim? Olha, vamos aqui. Porque o seu batismo tem valor se você cumprir a lei. Se você é, porém, transgressor da lei, vive em desobediência à lei de Deus, o seu batismo já se tornou um não batismo. Não significa nada. Ah, eu sou batizado. Eu sou batizado, fui batizado nas águas, mas você vive como se não fosse. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Verso 26. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, aqueles que vivem na incircuncisão, aqueles que não são povo de Deus, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, a incircuncisão considerada como circuncisão? Paulo está mostrando aqui que ter a circuncisão, ter a marca, o símbolo de que pertence ao povo de Deus, não é um fim em si mesmo.
tem o seu valor, mas não é um fim em si mesmo. Paulo está dizendo, olha, pois a incircuncisão, aqueles que são incircuncisos, eles observam os preceitos da lei, os fundamentos da lei, as ordenanças da lei, não será eles, os incircuncisos, porventura considerados como circuncisos? Você precisa, preste atenção num detalhe aqui. Preste atenção aqui, meu irmão. Paulo não está dizendo aqui que aqueles que observam os princípios da lei, aqueles que não foram batizados, não assumiram um compromisso com Jesus, mas são pessoas boas, são pessoas moralmente corretas. Você conhece gente assim? Gente que não é crente, gente que não é discípula de Jesus, mas é moralmente correta. Paulo não está dizendo que esse pessoal está salvo porque vive uma vida correta, moralmente boa. Não. Observar os princípios da lei de Deus, eu quero te lembrar que a lei de Deus foi estabelecida, ela é universal, ela foi dada a todos os homens. Todos os homens têm a obrigação, o dever de viver uma vida para a glória de Deus, em obediência à lei de Deus. Mas Paulo está dizendo que o judeu não pode usar esse argumento, porque ele não pode ficar dizendo assim, olha, eu tenho a marca de ser povo de Deus e por isso eu vou viver do jeito que eu quiser, porque eu sou judeu, não preciso observar a lei. Paulo está dizendo assim, olha, mas aquele que não tem a marca e pratica a lei, observa a lei, ele por acaso ele não será considerado como quem tem a marca do povo de Deus? Paulo não está dizendo que é. Paulo não está dizendo que o moralismo é a resposta para a salvação, ou que o moralismo ou o legalismo, ele no fundo é o que Deus está procurando. Paulo não está dizendo que no legalismo há uma justificativa. Não, não é isso. Paulo só está trazendo aqui para dizer o seguinte, olha, esse argumento de que porque você é povo de Deus, porque você vive no tempo da graça, você pode desobedecer à lei de Deus, porque você foi batizado, porque você tem as marcas de pertencimento ao povo de Deus, isso no fim, sem observar a Deus, sem viver uma vida para a glória de Deus, sem viver uma vida de justiça, isso não faz sentido, porque aquele lá fora que nunca confessou Cristo, que não tem a marca da evidência da salvação, mas que tem mais temor, tem mais respeito, tem mais consideração pela vontade de Deus do que você, ele vai ser considerado como se fosse um eleito, um salvo, um pertencente ao povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Verso 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, um detalhe importante aqui, olha. No verso 26, Paulo falou, se pois a incircuncisão, ele está colocando aqui de forma ampla, os gentios, se os gentios, os incircuncisos, observam os princípios da lei, não será eles, porventura, considerado como circuncisos? Agora, no verso 27, Paulo fala do indivíduo. E se aquele que é incircunciso, gentil, não judeu, não tem a marca da circuncisão, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. O que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando do que ele tratou no verso 24. Verso 24, Paulo disse, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês falam, ensinam a lei, mas não a observam, então Deus é ridicularizado. Olha lá, depois diz que é crente. Depois diz que é povo de Deus. É disso que Paulo está tratando aqui no verso 24. E no verso 27, Paulo está falando exatamente disso. Aquele que é incircunciso, aquele que não faz parte do povo da aliança, mas que por natureza tem temor de Deus, por natureza cumpre a lei de Deus, por natureza observa os princípios fundamentais da vontade de Deus, certamente ele te julgará a ti. Ele também está condenado.
Mas ele vai julgar você. Ele vai apontar o dedo para você e vai dizer, olha, você está vivendo na hipocrisia. Você está dizendo que eu não posso adulterar, mas você adultera. Você está dizendo que eu não posso mentir, mas você é mentiroso. Eu conheço o seu passado. Eu conheço a sua vida. Você diz que não pode fazer isso, mas você faz. Você condena isto em mim, mas você faz a mesma coisa. Então é desse tipo de atitude que Paulo está falando. Se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei. Por que por natureza cumpre a lei? Porque Deus colocou a lei no coração de todo homem. Ou seja, o ímpio tem a capacidade de julgar o certo e errado também. E Paulo está falando de uma condição aqui tão terrível do povo de Deus, quando o povo de Deus se coloca numa situação tão terrível, a ponto de que o ímpio acaba julgando o próprio povo de Deus, que recebeu a revelação especial da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, certamente ele te julgará a ti, que não obstante, ele te julgará a você, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Ou seja, que apesar de ter a letra escrita, apesar de ter os 10 mandamentos, apesar de ter tido a revelação especial da vontade de Deus, de forma criteriosa, apesar disso, você ter a letra, apesar de você ser circuncidado, apesar de você ter a marca, a evidência de pertencer ao povo de Deus, apesar de você ter sido batizado, apesar de você pertencer a uma comunidade de cristãos, todavia você é um transgressor da lei. Essa pessoa, esse incircunciso, esse ímpio, vai jogar na sua cara, vai julgar você, porque você vive, você diz uma coisa e você vive outra. O verso 28, Paulo vai dizer então até aqui no verso 27, do 25 ao 27, Paulo está falando do falso judeu. Paulo está tratando, nós podemos aplicar, do falso cristão. É aquele que está seguro na sua religiosidade, é aquele que está seguro nos seus ritos, é aquele que está seguro nas suas marcas do corpo, mas que todavia vive em desobediência à vontade de Deus. Agora no verso 28, Paulo vai dizer, olha, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Vamos fazer a aplicação? Não é cristão aquele que tem cara de crente apenas. Não é cristão apenas aquele que se veste como crente. Não é cristão apenas aquele que se parece com crente, que fala como crente, que usa o vocabulário do crentez. Não é judeu apenas aquele que é exteriormente, diz o apóstolo Paulo. Não é judeu apenas aquele que parece ser judeu. Mas o que ele continua dizendo? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Quantas pessoas você conhece que passaram pelo batismo, mas vivem como ímpios? Gente que só tomou banho na água. Primeiro porque não entendeu o evangelho. Você não pode crer naquilo que você não entende. Nós já falamos disso aqui em outros programas. Só tomou banho. Só perdeu tempo. Paulo está falando aqui de gente que era judeu, mas só tinha a evidência na carne. Se considerava judeu porque era filho de judeu, foi circuncidado como todos os judeus, cresceu na Judéia, falava hebraico e aramaico, era judeu. Mas na prática, no interior, não era nada disso. Vivia como pagão. Vivia como ímpio. Vou te dar um exemplo disso. Quer um exemplo bíblico? Sansão. Filho de judeus, cresceu no meio do judaísmo, circuncidado,
fruto de um milagre de Deus, que a sua mãe não era estéril, mas é fruto do milagre de Deus, cheio do Espírito Santo, fez coisas poderosas e sobrenaturais, mas vivia nos bordéis da Filisteia. Vivia nos braços das prostitutas filisteias. Um homem que, por fora, usava uma capa, como todos os juízes de Israel usavam uma capa. Mas por dentro era um filisteu. Era circuncidado, mas vivia como incircunciso. A mesma coisa é o batismo. Talvez eu esteja falando com você, que foi batizado, mas vive como ímpio. Meu irmão, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus no seu coração. Caia o temor do Senhor sobre a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Não é judeu, verso 28, quem é apenas exteriormente. Não é discípulo de Jesus quem é apenas exteriormente. Nem circuncisão aqui é somente da carne. Nem batismo aqui é somente um mergulho. Não é. Não. Verso 29. Porém, judeu, povo de Deus mesmo, povo da aliança, filho da promessa, é aquele que é interiormente. E circuncisão, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então perceba qual é a característica para Paulo aqui do verdadeiro judeu. Qual é a característica que nós vamos ver aqui do verdadeiro cristão? O judeu de verdade, diz o apóstolo Paulo, é aquele que é interiormente. E circuncisão, a que é do coração no espírito. É uma obra interna. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que judeu é aquele que é interiormente, Paulo está falando da natureza do ser. Lembra que Jesus tem uma conversa com Nicodemos? Nicodemos era judeu. De novo, a mesma coisa. Mas Nicodemos era judeu, fariseu, líder de Israel. Nicodemos, por ser fariseu, ele orava regularmente 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite. Oferecia sacrifícios regulares ao Senhor. Jejuava regularmente toda semana, terças e quintas. Conhecia o Antigo Testamento, conhecia os 5 primeiros livros de Moisés de cor. E Jesus vira para esse homem e diz assim: Nicodemos, o problema não é o que está por fora. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Por acaso eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, você não entendeu. O que é nascido da carne é carne. Você não tem que nascer da carne. Se você pudesse nascer de novo, você nasceria pecador de novo. A questão não é o que está por fora. A questão é se você precisa nascer interiormente. O problema é a sua natureza. É quem você é. Não apenas aquilo que você faz. Sabe por que os judeus ensinavam uma coisa e viviam outra? Porque, na verdade, não tinha uma nova natureza dentro deles que glorificava a Deus. Então, eles justificavam os seus pecados. Meu irmão, se você foi batizado, se você passou pelo rito, mas você não nasceu internamente, você não nasceu de novo, a sua natureza não foi transformada pelo poder do Evangelho, eu quero desafiar você a um discipulado na sua igreja. Eu quero desafiar você a ter humildade de chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu fui batizado, mas não sou crente, não. Pastor, eu fui batizado, mas eu não conheço Jesus. Aqui dentro de mim, a minha natureza não foi transformada. Eu continuo o mesmo homem, eu continuo a mesma mulher. Você tem coragem de fazer isso? Esse é o desafio do Evangelho. O processo começa assim. Então o apóstolo Paulo diz que porém o judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração no espírito, da sua nova natureza, não segundo a letra. Não segundo a letra.
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que isso significa? Os judeus, eles viviam uma vida de aparência, eles ensinavam a lei, eles se vangloriavam da sua circuncisão, porque eles queriam receber o louvor dos homens, queriam receber o reconhecimento dos homens. Paulo diz assim, o verdadeiro judeu não procura louvor que procede dos homens. Ele não está procurando a justiça dos homens, não procura que os homens justifiquem ele. Ele procura o louvor de Deus, não no sentido de que Deus vai louvar ele, no sentido de que Deus vai aprová-lo. Se você lembra da parábola de Jesus, do publicano e do fariseu, o publicano orava, batendo no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, Deus pecador. Esse é o que eu sou. É isso que eu sou. O fariseu queria os louvores. Eu não sou como os outros homens. Não sou, graças te dou, Deus, porque não sou como os demais homens. Eles queriam o louvor dos homens, eles queriam ser justificados pelos homens, eles queriam ser elogiados pelos homens, mas Paulo diz, o verdadeiro judeu, ele está à procura da aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Meu irmão, de quem você tem procurado a aprovação? De quem você tem esperado ser justificado? Porque se você tem vivido uma vida de aparência, significa que você quer a aprovação de alguém. Aqueles que estão à procura da aprovação de Deus, que tiveram encontro com Cristo, não estão preocupados com isso. Eles têm certeza da declaração que Deus faz sobre eles. Justificados, pois. Eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti esse irmão, essa irmã, talvez esse adolescente que tenha sido batizado, mas esse batismo não representou aquilo que uma vida realmente transformada, uma natureza transformada. Não é que foi inútil, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas eu oro a Ti, ó Deus, para que esse irmão, essa irmã, esse batismo, esse símbolo tenha verdadeiro significado. Que haja um novo nascimento nesse coração. Que haja um novo modo de viver para a glória do Teu nome. Senhor, que haja uma vida de justiça para que verdadeiramente esse rito tenha significado, tenha sentido de verdade. Senhor, não precisa de outro batismo. Precisa haver um novo nascimento no coração para que esse batismo tenha o verdadeiro significado que lhe é atribuído. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe de forma poderosa, derramando graça, bondade e direcionamento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui, e quero desafiar você para que você possa compartilhar essa mensagem. Coloque aqui embaixo nos comentários também de onde você é, mande o seu abraço, sua saudação. Nós sempre lemos as mensagens e respondemos. E compartilhe, para que mais vidas sejam edificadas e alcançadas para a glória de Deus. Amém? Quero desafiar você também para ser um parceiro desse projeto. Está aqui, Amigos da Missão. Você já é um Amigos da Missão? Já fez a sua oferta essa semana? Não fez ainda? Seja um parceiro, nos ajude, para que essa palavra, essa mensagem chegue a mais lugares de uma forma cada vez melhor. A gente faz esse trabalho aqui com muito carinho, com muito esforço, para que o Evangelho alcance mais vidas. Tem abençoado a sua vida? Tem abençoado o seu coração? Então, contribua, oferte, é uma bênção. Amém? Também quero agradecer a Deus e pedir a você que na próxima semana você continue conosco, nos acompanhando nessa série. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 3 de Romanos. Esse capítulo que é considerado a acrópole da fé. O grande capítulo 3 de Romanos. E diante de tudo aquilo que Paulo falou aqui dos judeus no capítulo 2, Paulo vai responder uma pergunta no capítulo 3, no início do capítulo 3. Então qual é a vantagem de ser judeu? A gente poderia trazer essa pergunta para nós e dizer assim, bom, então qual é a vantagem de ser crente? Existe alguma vantagem de ser cristão? Existe alguma vantagem de ter uma vida cristã, de ir na igreja? É isso que a gente vai responder na semana que vem. Eu gostaria de contar muito com a sua audiência aqui conosco. Então até lá, fique na paz, Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.